Talvez o nosso maior medo nunca tenha sido o fim. Talvez o que realmente assusta seja o silêncio que vem depois. Repara numa coisa, sempre que uma história termina, os créditos sobem, a tela escurece, os personagens somem por alguns instantes e antes mesmo da emoção encontrar um lugar dentro da gente, alguém já pergunta quando é que sai a próxima temporada. É quase automático, como se toda boa história precisasse continuar, como se terminar fosse um defeito. Foi isso que aconteceu com The Amazing Digital Circles. Depois do encerramento, milhares de pessoas começaram a especular uma continuação, procurando pistas, interpretando entrevistas, analisando cada detalhe como se o verdadeiro final ainda tivesse escondido em algum lugar. Não porque faltasse resposta, mas porque aceitar uma resposta definitiva tá cada vez mais difícil. Eu queria te convidar a pensar comigo por que isso acontece. E aí eu já te respondo, que quase ninguém sofre só pelo fim de uma série. A gente sofre porque cada despedida lembra outra despedida. Cada final toca numa ferida bem mais antiga, a de descobrir que tudo aquilo que a gente ama um dia acaba. Heráclito dizia que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Não porque o rio muda, mas porque você também muda. A vida inteira acontece nesse fluxo que não dá pra interromper. Nenhuma conversa se repete, nenhum abraço acontece duas vezes igual, nenhuma infância espera pela gente. E mesmo assim a gente insiste em viver como se alguma coisa pudesse escapar dessa regra. Talvez seja por isso que incomoda tanto quando uma obra termina sem prometer um recomeço. Ela te obriga a lembrar daquilo que você passou a vida tentando esquecer, que existe beleza justamente porque existe limite. Se um pôr do sol durasse pra sempre, deixaria de ser um pôr do sol. Se uma música nunca terminasse, seria só barulho. O significado nasce da duração. E olha que curioso, The Amazing Digital Circles fala exatamente disso sem precisar dizer isso. Aquele mundo inteiro é feito de personagens que nunca conseguem escapar. Eles procuram respostas, procuram sentido, procuram uma saída. Mas existe uma diferença enorme entre procurar uma saída e negar a realidade. E é isso que a gente faz. Quando uma história acaba, você não quer só mais episódios, você quer adiar uma despedida. Pensa no mundo que a gente vive. As plataformas nunca param de sugerir o próximo vídeo, o próximo filme, a próxima série. Sempre tem mais alguma coisa esperando, como se o vazio entre uma experiência e outra tivesse virado proibido. Byung-Chul Han, um filósofo coreano, diz que a gente perdeu a capacidade de contemplar. Tudo precisa ser substituído na hora por outra coisa. Não sobra tempo para uma emoção amadurecer. Você termina uma obra já pensando na próxima. Assiste ao último episódio enquanto pesquisa teoria, consome finais sem viver os finais. E talvez seja por isso que tanta gente sentiu a necessidade de imaginar uma continuação. Não porque o final fosse ruim, mas porque a gente desaprendeu a ficar alguns minutos diante de uma porta fechada. Existe um desconforto enorme em aceitar que algo simplesmente terminou. Parecido com abrir uma caixa de fotos antigas. As imagens continuam ali, as lembranças continuam vivas. Mas aquele tempo não existe mais, e nenhuma nostalgia reconstrói ele. Walter Benjamin dizia que a memória nunca devolve o passado exatamente como foi. Você não lembra das coisas exatamente como elas aconteceram. Você lembra delas através da pessoa que você se tornou. E é aqui que talvez esteja o segredo. No fundo, quando você pede uma nova temporada, muitas vezes você não tá dizendo quero mais dessa história. Você tá dizendo não quero me despedir da pessoa que eu era quando vivia essa história. É uma diferença sutil, mas muda tudo. E se explica por que certas obras parecem impossíveis de abandonar. Elas deixam de ser entretenimento e viram lugares. Lugares onde você se sentiu compreendido, onde você passou meses e às vezes anos da sua vida. Quando somem é parecido com voltar na casa da infância e descobrir que ela não existe mais. O endereço continua lá, mas a casa mudou. Ou talvez quem tenha mudado seja só você. Carl Jung dizia que amadurecer é, em parte, abandonar as imagens antigas que a gente faz do mundo e de si mesmo. Cada fase pede pequenas mortes. A criança precisa sumir para existir um adolescente. O adolescente precisa sumir para existir um adulto. E, mesmo assim, nenhuma dessas versões desaparece de vez. Ela fica dentro da gente como ecos. É exatamente isso que acontece com as histórias que você ama. Elas não continuam porque ganham novos episódios. Continuam porque passam a fazer parte do jeito que você enxerga o mundo. É por isso que algumas obras nunca envelhecem. Não porque continuam atuais, mas porque você carregou o significado delas para dentro da vida. E tem uma diferença enorme entre prolongar uma história e deixar que ela continue viva dentro de alguém. A primeira depende de novos capítulos, a segunda depende da memória. E a memória tem uma qualidade curiosa, ela nunca precisa de continuação, só precisa de tempo. Epicuro acreditava que boa parte do nosso sofrimento nasce de não entender os limites da existência. A gente quer controlar o que nunca teve sob nosso controle.
prender o tempo, congelar os momentos felizes, mas a felicidade nunca foi uma foto, ela sempre foi movimento. Por isso que lembrar dói, não porque você perdeu algo, mas porque percebe que nunca deu pra segurar aquilo pra sempre. E a internet vive o contrário disso. Ela funciona como um arquivo infinito. Vídeos antigos continuam no ar, memes voltam anos depois, personagens retornam em remakes, filmes ganham continuação décadas e décadas depois. A gente vive cercado pela promessa de que tudo pode voltar, e quando essa promessa esbarra numa história que escolhe terminar, parece quase uma ofensa. Como se o final fosse um erro de planejamento. Mas talvez exista uma coragem rara em criar algo que aceita acabar. Porque terminar exige confiança. É preciso acreditar que o que foi vivido já basta. Que nem toda pergunta precisa ficar aberta. Enquanto o mundo inteiro corre atrás do próximo lançamento, talvez algumas histórias estejam só tentando te ensinar a ficar alguns minutos em silêncio depois da última cena. E esse silêncio parece vazio, mas é só no começo. Depois de um tempo ele muda de forma, deixa de ser ausência e vira espaço. E é nesse espaço que uma história encontra lugar dentro dela mesma e dentro de você. Nenhuma continuação consegue produzir esse efeito. Uma sequência pode ser ótima, aprofundar personagens, responder perguntas, mas tem uma coisa que ela nunca vai te devolver. Primeira despedida, porque despedidas são irrepetíveis. Igual ao primeiro amor, igual à última conversa com alguém querido, igual ao último dia de aula antes de você perceber que nunca mais seria aquela versão de si mesmo. Tem momentos cuja beleza depende justamente de não poder ser refeito. Talvez fosse isso que o Aristóteles buscava ao falar da completude de uma boa narrativa. Uma história precisa de começo, meio e fim, mas não é só por estrutura, mas porque é o fim que deixa você enxergar o todo. Quando algo continua para sempre, ele fica incompleto. Quando termina, você contempla como uma obra completa, como uma obra inteira. E olha só como a gente faz isso com a própria vida. A gente adia conversas difíceis, mantém relações que já acabaram por dentro, volta em lugares que já não acolhem do mesmo jeito. Não por fraqueza, mas porque cada fim parece arrancar um pedaço da sua identidade. Quando algo acaba, sobra uma pergunta silenciosa. Quem eu sou agora? Viktor Frankl dizia que a gente aguenta quase qualquer sofrimento quando encontra sentido nele. O problema não é a dor, é quando ela parece não levar pra nenhum lugar. E o final machuca porque, por um tempo, parece exatamente isso, um vazio sem explicação. Mas o sentido raramente aparece na hora da perda. Ele amadurece depois. É como plantar uma árvore. Por muito tempo parece que nada acontece, mas enquanto você não via, as raízes já estavam crescendo. As histórias também criam raízes. Elas continuam trabalhando dentro de você muito depois dos créditos. Kierkegaard dizia que viver também é renunciar. Toda escolha significa abrir mão de outras vidas possíveis, e criar é assim também. Quando um autor coloca um ponto final, ele não está só encerrando uma narrativa, está acolhendo quais possibilidades merecem continuar sendo só possibilidades. Alguns mistérios precisam continuar mistérios, não por serem insolúveis, mas porque existem só para continuar te acompanhando. Paul Ricoeur dizia que um símbolo nunca emprega um significado só. Ele continua produzindo sentidos novos conforme quem olha muda. Por isso que uma obra fechada segue viva por tantos anos. Ela muda porque você muda. Talvez daqui a 10 anos você assista The Amazing Digital Circle de novo. A história vai ser exatamente a mesma, mas você vai ser outra pessoa. E aí a experiência também vai ser outra. É quase como reler um livro da infância. As páginas continuam iguais. Quem mudou foi você. Heidegger dizia que a finitude não é um acidente da existência. Ela é o que dá forma à vida. Se a gente fosse infinito, nenhuma escolha teria urgência. Nenhum encontro teria peso, nenhuma despedida importaria. É o limite que transforma um instante qualquer em algo precioso. Talvez por isso que as lembranças mais felizes sejam tão pequenas. Um café dividido, uma caminhada sem destino, uma tarde comum que, anos depois, você percebe que era extraordinária. Naquele momento você não sabia que ia terminar, e talvez seja uma sorte não saber. Que se soubesse da hora exata do último momento com cada pessoa, você estaria ocupado demais tentando impedir o relógio de andar. E é essa a sensação de quem terminou The Amazing Digital Circles. Não era só o fim de uma animação. Era o fim de um pedaço da sua vida. O fim da expectativa toda semana. Das teorias, das conversas. Você perdeu sem perceber não só uma história, mas um ritual. E ritual deixa saudade. Mas saudade nunca foi inimiga. Ela só revela que alguma coisa valeu a pena. Ninguém sente falta do que nunca tocou o coração.
A gente costuma tratar a saudade como um problema pra resolver, preencher o vazio na hora com outra série, outro hiperfoco, mas algumas ausências merecem ficar vazias um tempo, porque é no vazio que você consegue agradecer pelo que aconteceu. Não existe gratidão sem encerramento. A criança que você foi não existe mais. O adolescente também não. E mesmo assim, seria estranho querer que eles continuassem vivos no tempo em vez de vivos na memória. Talvez fosse bom olhar para as histórias do mesmo jeito. Elas crescem até encontrar o próprio fim. E quando isso acontece, não desaparecem. Elas mudam de endereço, saem da tela, entram em você. Então tudo bem continuar procurando sinais de uma nova temporada. Não tem nada de errado em querer mais tempo com o universo que te fez companhia. O problema começa quando a gente confunde amor com incapacidade de dizer adeus. Porque amar uma coisa também é respeitar o jeito que ela escolheu existir. Algumas flores vivem poucos dias. Algumas músicas duram só 3 minutos. Nenhuma delas precisa durar para sempre para ficar com você. E talvez a verdadeira continuação de uma obra nunca aconteça numa nova temporada. Ela aconteça quando uma ideia atravessa a tela e encontra espaço dentro de alguém. Quando uma história muda discretamente o jeito que você vê o mundo. Quando um personagem te visita de repente anos depois, numa conversa qualquer. É aí que você percebe. Certas coisas nunca precisaram continuar, porque elas nunca foram embora. E talvez a maturidade seja exatamente isso. Entender que nem tudo que termina foi perdido. Porque algumas das coisas mais importantes da vida só conseguem ficar com a gente justamente depois que acabam.